Olá, nono ano, vamos para a nossa correção de língua portuguesa, começando aqui na página 234 a 260, né? Esta semana falamos sobre editorial e artigos de opinião. Então, primeiro, antes de começarmos a leitura e a interpretação, eu gostaria de ler com vocês algo que eu achei muito valioso, aqui antes de começar a ler mesmo, tá? Sobre o editorial. O editorial é um texto em que o jornalista, o editor, escreve em nome do jornal ou revista em que trabalha para expressar o posicionamento desse veículo de comunicação a respeito de determinado tema. Então, o texto ele vem mencionar o posicionamento em relação àquele assunto exposto, né, desse jornal, dessa revista. No caso, é o gênero textual editorial, ok? Assim, o editorial aborda criticamente um fato que está normalmente em evidência na sociedade e funciona como um atrativo para os leitores. Essa é a sua função comercial. Então, ele expõe sobre um assunto relevante na situação atual, no dado momento, e ele coloca um posicionamento, né, faz uma crítica àquele assunto, se posicionando sobre o que eles acreditam ser bom ou ruim, né, relacionado ao tema, ok? Bom, continuando aqui, o editorial que você vai ler agora apresenta claramente esses dois lados, a defesa de um posicionamento e a intenção de vender a revista. Leia-o atentamente, procurando identificar essas duas facetas. Claro, com temas que chamem a atenção do leitor, né? Convidativo, certo? Então, ele se assemelha muito ao artigo de opinião, tá? Devido a esse ponto de vista que é exposto, esse posicionamento. Sendo que no artigo de opinião, nós temos o articulista, se posicionando diante daquele assunto. E aqui nós temos no editorial a revista ou o jornal, o veículo, né, que está de informação que está sendo o transmissor desse assunto se posicionando. Legal? Então vamos lá. Esse primeiro texto, Intolerância é Ignorância, a intolerância não mora em um lugar distante, ela está no meio de nós. E aí, começamos a leitura do texto, que eu acredito que vocês já fizeram, tá? E ele é um texto razoavelmente grande. E depois nós vamos aqui para a segunda parte, que eu gostaria de ler com vocês, tá? Aqui, iniciando, aqui, dando continuidade, na verdade, né? Nós temos essa parte de empatiofobia. Bom, temos aqui, então, a introdução de uma citação. Um dos especialistas consultados por nossa equipe, por exemplo, o médico Gabor Maté, formulou em seu livro Skate Mind, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, gente, uma tese assustadora. Pais ausentes, mentalidade forjada na internet e por estímulos curtos e transitórios, ausência de conexão com a natureza, mais drogas lícitas e ilícitas estariam afetando os centros cerebrais associados com o senso moral, insights e a noção de responsabilidade. A explosão do chamado bullying e da depressão, inclusive a infantil, seriam apenas alguns dos sintomas. Vou aumentar só mais um pouquinho, gente, para facilitar a minha visão. Okay? O doutor Maté chegou à devastadora conclusão de que estamos criando uma geração com menores recursos neurológicos para sentir empatia pelo outro. Tão assustador e desumano quanto ver pela televisão as imagens de um garoto sendo violentamente atacado no rosto com lâmpadas de vidro fluorescente em plena Avenida Paulista, ou outro, mais jovem ainda, acuado contra a parede levando um tiro de uma autoridade policial amazonense, sem nenhuma chance de defesa. Então, assim,
fiz questão de ler esse trecho, né, que ele cita, né, o autor e todos os acontecimentos aqui mencionados para transmitir para o leitor a visão e o posicionamento, né, dentro desse editorial que acabamos de ler. Temos aqui o vocabulário, né, de algumas palavras, parlamentados, cobertos de ornamentos, enfeites. Temos os que nós acabamos de ler agora há pouco, que é o transitório, passageiros de curta duração, e empatia, capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, tá? De se emocionar com o outro. Então, essa empatia, né, que a cada dia está sendo... aqui está mencionando que a cada dia está diminuindo essa empatia pelo outro. Bom, então, vamos lá para a interpretação. Aqui temos para discutir, em textos argumentativos, é muito comum o autor defender uma tese, falamos sobre isso, né? Isso é uma opinião principal sobre o tema discutido, foi o que fez o editor Paulo Lima nesse texto. Qual é a tese defendida por ele? No texto, o autor criou a palavra empatiofobia. Ele criou essa palavra por quê? O que ele quis dizer com essa palavra? Você concorda com a opinião de que muitas pessoas sofrem de empatiofobia? A intolerância é um problema muito grave, que deve ser combatido a todo custo por todos nós. Para isso, é fundamental procurar entender suas origens. Pense nisso. O que origina a intolerância? Bom, temos aqui as respostas, né? Começando aqui, vamos discuti-las. No texto, o autor defende que a intolerância é a ignorância e que elas estão entre nós no nosso dia a dia e não somente em lugares distintos, ou melhor, distantes. O que ele quis dizer é que na sociedade de hoje as pessoas têm cada vez menos capacidade de sentir empatia umas pelas outras. No caso, a palavra significa algo como ter aversão a quem tem empatia. Bom, e nas questões 3 e 4 são de cunho pessoal, que são essas aqui, ó. Aqui, ó. Você concorda com a opinião de que muitas pessoas sofrem de empatiofobia? O que vocês acham sobre isso? Será que existem realmente pessoas sentindo essa aversão à empatia, tá? Como foi mencionado aqui pelo autor? Bom, vamos lá então, fica para nossa reflexão sobre esse assunto. Vamos lá para o número 1. Você já sabe que o editorial normalmente tem, entre outras, uma intenção comercial. Isso é, promover a venda, né, do veículo de comunicação de que faz parte. Transcreva no texto 2 passagens que deixam claro esse apelo comercial. Bom, temos sugestões para vocês, tá? Aqui abre aspas, mas todas as alternativas passarão invariavelmente pelo tema dessa edição, da TRIP, primeiro parágrafo. E outra sugestão. Nesta TRIP, falamos de racismo, de xenofobia, de sexismo, mas falamos também de formas mais modernas e prosaicas de intolerância, lá no 4º parágrafo, ok? Como sugestão de resposta. Número 2. O objetivo comercial desse editorial, de acordo com o que você respondeu na questão anterior, se dá. Letra A. Nas referências à própria revista, as matérias que ela traz. Sim, tá? Com certeza, são referências da própria revista. Tá legal, gente? Isso aqui está relacionado à primeira resposta, ok? Vamos para o número 3. Como vimos na sessão antes de começar a ler, o editorial é escrito por jornalista em nome do veículo de comunicação que representa. Isso fica bastante claro no 2º parágrafo do texto, em que o autor envolve também os seus leitores no que escreve. A intenção é se aproximar dele para criar um tom de intimidade e, assim, convencê-los mais facilmente de suas opiniões. Pensando nisso, transcreva desse parágrafo as palavras que deixam essa proximidade em evidência. Bom, gente, quando um autor ele usa a primeira pessoa do plural, ele quer se inserir e quer também mostrar uma certa pessoalidade com o que está sendo falado. Portanto, nós vimos lá em pensamos e tendemos, tá? Ele se inclui. Pensamos, nós pensamos, ele escrevendo como todos os leitores. Então, ele se inclui nesse texto, trazendo essa ideia de proximidade, de intimidade com o leitor, ok?
Pensamos e entendemos. 4. No final do segundo parágrafo, o que o autor quis dizer com o termo em algum lugar de Ruanda ou do Afeganistão? Ele quis dizer que nós tendemos a imaginar que a intolerância só ocorre em lugares distantes e perigosos. E não aqui. É fácil, isso aí é muito simples, né? Nós temos essa tendência de olhar o outro, né? E não observarmos o que está ao nosso redor. Então, nós acabamos não observando que essa intolerância está tão presente no nosso dia a dia, né? E acabamos observando a intolerância de outros povos, de outras nações, de outros lugares muito mais distantes, porque é muito mais fácil enxergar o que está longe, né? E deixamos de observar aquilo que está tão próximo de nós mesmos. Bom, então, aqui cabe essa resposta. Nesse editorial, há claramente a defesa de argumentos, pontos de vista, sobre o tema discutido, o que o torna um texto argumentativo. Entre as opções a seguir, indica aquela que não é uma opinião defendida no texto. Vocês leram o texto, tá? Então, temos a letra B. As crianças estão sendo educadas para ter empatia umas pelas outras. Isso aqui não é uma opinião, tá? Sendo exposta, ok? Não é o ponto de vista. A pergunta é, entre as opções a seguir, indica aquela que não é uma opinião. Então, não é a defesa da ideia, da tese, desse editorial, ok? Letra B. As outras são opiniões expostas, tá? Bom, continuando aqui no artigo de opinião agora, ok? Temos aqui um texto cujo tema é Bandeiras Incompletas. Vocês já leram esse texto, né? Esse artigo de opinião aqui. Aqui nós temos também uma outra informação importante. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é um exemplo de artigo de opinião. Já falamos sobre isso, sobre as características de um artigo de opinião desse gênero. Um texto em que o autor apresenta seus pontos de vista sobre determinado tema, da mesma forma que o editorial. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, para facilitar a minha leitura. Esse tipo de artigo circula no domínio jornalístico, sendo por isso muito interessante para ajudar seus leitores a formarem melhor sua opinião sobre temas atuais. Nesse artigo, o senador Cristóvão Buarque traz sua opinião sobre um tema muito polêmico, o sistema de cotas para negros em universidades públicas. Leia-o atentamente, procurando identificar o posicionamento dele nos argumentos apresentados. Bom, percebemos então, voltamos, né, reiteramos a proximidade do editorial com o artigo de opinião, né, tendo em vista esses pontos que nós já abordamos, que os diferencia. Então, aqui temos um artigo de opinião sobre bandeiras incompletas. Eu não lerei, porque vocês já leram esse texto, e nós vamos direto para as perguntas concernentes ao texto. Vamos lá? De acordo com as ideias apresentadas nesse artigo, por que o autor afirma que a elite brasileira continua branca? Bom, de acordo com as ideias do texto, ok? Então, eu preciso buscar o posicionamento do texto para que eu possa responder. Então, voltando lá no texto, claramente vocês fizeram isso. Vamos lá. Porque a abolição manteve o povo negro negro pobre. Gente, perdão, vamos lá. Porque a abolição manteve o povo negro pobre e há um preconceito contra essa pobreza, ok? Então, anotem aí a sugestão de resposta. Não precisa ser exatamente com essas palavras. 2. O que caracteriza, na opinião do autor, o círculo vicioso de exclusão racial no Brasil? Bom, deixa eu diminuir um pouco aqui para abranger melhor. No Brasil, a maior parte da população pobre é composta de negros, que não têm acesso a uma escola de qualidade. Sem educação de qualidade, eles não conseguem bons empregos e, portanto, não recebem bons salários e continuam pobres. Tá? Outra sugestão de resposta. No artigo, o autor mostra argumentos de pessoas que são a favor e contra o sistema de cotas para negros em universidades públicas. Mas qual é o posicionamento principal por ele defendido? Então, novamente, o posicionamento do autor, tá? Ele é a favor da defesa de uma bandeira completa, que a escola dos pobres tenha a mesma qualidade da escola dos ricos. Tá? Esse é o posicionamento do autor. Aponte 2 argumentos apresentados pelos defensores das cotas. Bom, quais foram os argumentos que fundamentam a tese, a defesa de opinião,
desses autores. Aqui, número 1. Como facilitam o acesso de estudantes negros a universidades públicas, as cotas proporcionam a esses estudantes a possibilidade de ascenderem socialmente. O primeiro argumento. O segundo, ao terminar o curso universitário, os alunos que foram beneficiados pelo sistema de cotas não estarão necessariamente menos qualificados profissionalmente, certo? Vamos lá então para o número 5. Embora tenha um posicionamento definido a respeito do sistema de cotas, Cristóvão Buarque apresenta nesse artigo uma opinião que vai além do problema e que nos leva ao título do texto. Que opinião é essa? Ele mostra que, independentemente do sistema de cotas, devemos lutar antes para que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade. Tá? Uma expressão muito comum no português brasileiro é defender a bandeira. O sentido é o de defender um objetivo, uma causa, uma ideia, enfim, uma bandeira. Pensando nisso, explique o que é uma bandeira incompleta. Bom, agora nós temos uma sugestão, mas vocês vão poder colocar a resposta de vocês, ok? No texto, o autor mostra que as bandeiras incompletas são reivindicações feitas com objetivos incompletos. Assim, defender o sistema de cotas é defender uma bandeira incompleta, pois antes é preciso reivindicar que todos tenham acesso a uma educação pública de qualidade. Ele fala todos, tá? Todos, que englobem a todas as pessoas, tá? Sem distinção. Vamos lá, então, para a página, deixa eu ver aqui, 259. As bandeiras incompletas a que se refere o autor do texto são um resumo da sua ideia central, tá? Elas podem ser explicadas a partir de um exemplo simples. A situação a seguir imaginária é uma bandeira incompleta. Leia atentamente e explique por que incompleta e o que deveria ser feito para que se tornasse completa. Vamos lá, quando fala que bandeira incompleta, é que algo está faltando aí. Vamos observar esse texto. Em uma escola, há goteiras na sala de aula. Revoltados, os alunos começam um movimento para exigir que a direção compre baldes e os coloque embaixo das goteiras para recolher a água infiltrada. Agora, eu quero que vocês tentem explicar aqui por que esse exemplo ele foi um exemplo de bandeira incompleta. Deu para perceber que a solução exigida aqui, ela não vai, de fato, resolver o problema. É apenas um paliativo, certo? Então, aqui nós vamos colocar a reivindicação feita pelo aluno é uma bandeira incompleta. Ele reivindicou o quê? Apenas um balde para recolher aquela água. Mas, de fato, isso não vai solucionar o problema, tá? Não vai, não de maneira total, tá? Então, aqui, ó, porque a solução completa seria o quê? Defender o conserto do telhado da escola. Se eles defendessem a ideia de que deveria solucionar, tá? Mudando, consertando o telhado da escola, nunca mais choveria, certo? Então, aqui, colocar baldes para recolher água filtrada não resolveria o problema da goteira. Seria apenas uma medida paliativa, como eu expliquei para vocês. Tá? Então, esse aqui é o exemplo que fica muito mais claro para mostrar para vocês o que o autor quis dizer com bandeiras incompletas. Tá? São paliativos, são medidas provisórias e não medidas que vão abranger, que vão realmente solucionar o problema. Ok? Vamos lá, continuar então, número 8. No artigo, percebemos que o autor tem grande preocupação com a educação. De acordo com seus argumentos, ela é uma importante ferramenta de exclusão? Claramente que não. Não tem importância para as pessoas? Representa a morte da pessoa na sociedade? É feita de maneira igualitária? Favorece a inclusão das pessoas na sociedade, tá? Letra E. Número 9. O texto abaixo é um trecho do artigo de opinião Uma Justiça Cega para o Racismo, de Luciano Abade, publicado para o Jornal do Brasil. Leiam com atenção. Temos um texto aqui para lermos, tá? Vocês já fizeram. E aqui nós vemos a página 260,
com a leitura de uma outra reflexão aqui para nossa visão, né? Um cartoon aqui. Temos aqui todas as leituras que vocês fizeram. É de suma importância que vocês comecem a ler esses artigos de opinião para vocês possam ter mais informações a respeito desse tema e para que vocês também possam começar a compreender melhor a estrutura, né, desse gênero textual, esses posicionamentos, como são defendidos, como são argumentados. É de suma importância que vocês façam essas leituras, ok? E estamos no 11 aqui, né? Em novembro de 2011, um grupo de estudantes da Universidade de São Paulo foi detido por porte de maconha pelos policiais militares que patrulhavam o campus. Imediatamente, ocorreram vários protestos por parte dos alunos que pediam a retirada da polícia do campus. A charge a seguir é alusiva a esses protestos. Temos aqui, ó, a baixa ditadura em 1968, em 1992, fora Collor, e em 2011, saúde e maconha. Deixa eu só aumentar um pouquinho que eu não estou conseguindo ler. Ai, desculpa, gente, viu? Eu não consegui realmente enxergar nada, agora sim. Salve a maconha na USP. Perdoem aí a não compreensão do que eu não consegui ler de jeito nenhum. Salve a maconha na USP, tá? Reflita e responda como o chargista expressa a ideia de bandeira incompleta, tá bom? Então, voltando aqui ao nosso tema central, tema abordado pelo autor, né, sobre bandeira incompleta. Tá legal? Espero que vocês tenham conseguido compreender cada resposta, tenham comparado com as respostas de vocês. Como eu disse, muitas delas vocês têm a liberdade de escrever, tá, com as suas próprias palavras, tá? Claro que baseado no nosso texto, baseado também nos pontos de vista, nos argumentos que acabamos de ler do texto, tá bom? Então vamos ficar por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.